Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E bom, Santos eliminado da Sul-Americana, eliminado na Copa do Brasil, o que nos resta é Campeonato Brasileiro, nesse recomeço que eu classifico do Santos, não só porque o primeiro jogo foi contra o Bahia e o Santos acabou conseguindo um empate, mas também pela chegada do Carille, pela questão dos reforços, que provavelmente a maioria ou se não todos, ficarão à disposição para essa partida contra o Ceará, que é o próximo jogo do Santos. E aí, eu quero começar a fazer um exercício com vocês de quais jogadores a gente imagina num campinho ideal do Santos Futebol Clube com o Carille. Vou falar aqui alguns nomes para a gente discutir se é válido uma titularidade, se não é válido, se é discutível, enfim, quero a participação de vocês aqui nos comentários. Combinado? Bom, começar pelo ataque aqui, né? Imagino que o Batistão vai ser o titular desse time do Santos, principalmente por conta dos reservas de centroavante, né? Marcos Leonardo, Raniel e Bruno Marques. Batistão, acredito que está muito à frente desses jogadores. Além da experiência, é um jogador que tem uma movimentação interessante e chegou para ser titular. Também chegou com esse status. Imagino que é um jogador que, aos poucos, bem entrosado com os demais companheiros de ataque, pode render bastante para o Santos Futebol Clube. É um jogador que se movimenta muito bem, não é aquele centroavante pesadão, né, que só fica ali dentro da área, e também tem um bom jogo aéreo. Isso é importante para o time do Santos. O companheiro de ataque agora de Léo Batistão, Marinho. Marinho é indiscutível a qualidade que o jogador tem. Precisa estar focado. Marinho focado é importante para o time do Santos. Sabemos de toda a questão, né, extracampo, né, de polêmicas, de algumas declarações, enfim, sim, tudo isso também tem que ser levado em consideração, é importante. Porém, com a bola nos pés, principalmente falando de jogadores que atuam pelos lados, o Marinho é um dos melhores, se não o melhor que nós temos no elenco. É um jogador que cria oportunidades, chama a atenção dos marcadores, sofre muitas faltas. No jogo contra o Atlético Paranaense, ele foi o cara do ataque que mais tentou fazer alguma coisa. Então, Marinho, querendo ou não, tem a sua importância dentro desse time do Santos. Aí, eu vejo como vago uma vaga para a ponta esquerda do Santos. Por quê? Temos Lucas Braga e Marcos Guilherme, que antes brigavam ali quem seria o titular. Agora temos o Tardelli. Eu vejo muito mais o Tardelli brigando por uma vaga na ponta esquerda do Santos, ou, se necessário, também na ponta direita, ele consegue atuar, do que como centroavante. Já falei aqui em outros vídeos, né? O próprio Tardelli não gosta de atuar como centroavante, ele não se sente confortável. Foi perguntado a respeito quando estava no Atlético Paranaense, no Atlético Mineiro, perdão, quando o técnico era o Sampaoli, e ele falou: olha, se precisar, eu jogo de centroavante, mas eu prefiro jogar, né, mais pelas beiradas do campo. Então, acho que é mais uma concorrência aí para Lucas Braga e também Marcos Guilherme. Só que eu coloco outra concorrência, e principalmente a curto prazo, mirando o jogo contra o Ceará, que é Ângelo. O Ângelo, na seleção sub-20, jogou na ponta esquerda, foi muito bem, deu assistência. Ângelo entrou nos minutos finais contra o Atlético Paranaense, foi bem, gostei da forma como ele foi para cima, teve personalidade, é um jogador que pode crescer também com o Carille. E hoje, me arrisco a dizer que eu prefiro Ângelo do que Lucas Braga e Marcos Guilherme no time do Santos. Contra o Ceará, o Lucas Braga está suspenso, mas provavelmente, né, provavelmente o Marcos Guilherme seja o titular. Mas gostaria de ver mais do Ângelo. É um jogador que produziu muito bem pela esquerda, pode produzir pela direita também, caso seja necessário, mas é um jogador que merece, pelo menos, ter mais oportunidades com o Carille. Com o Cuca, ele conseguiu algumas partidas interessantes, com o Diniz praticamente não jogou, quem sabe agora com o Carille. Como eu falei, né, Lucas Braga e Marcos Guilherme não vivem um bom momento, e agora vamos passar pela questão de meio campo também. A questão do Pirani. Pirani eu acho que é um jogador interessante, a gente precisa lapidá-lo melhor. Só que o que eu acho que está faltando para o Pirani nesses últimos jogos é a questão de posicionamento. Ele precisa melhorar o posicionamento dele dentro de campo.
Ele às vezes está se confundindo muito. Quando ele precisa recuar, ele avança. Quando ele tem que avançar, ele recua. Então, acho que ele está um pouco perdido nessa questão de posicionamento. Imagino que é porque é um novo trabalho, né, com o Carille, enfim. Mas eu vejo o Pirani, apesar, né, de alguns torcedores criticarem o jogador, eu ainda coloco ele como o meu jogador titular nesse meio-campo do Santos. Aí a outra questão, Carlos Sanches, que é uma questão que eu já comentei também em outros vídeos, em outras lives, que o Carlos Sanches hoje, no dia que eu gravo este vídeo, dia 15 de setembro, o Sanches não tem condições de atuar 90 minutos. Então precisa de um planejamento do Carille. O que ele vai fazer? Colocar o Sanches como titular e aí lá pelos 60, 50 minutos tira o jogador, né, e coloca outro, ou vai inverter? Ele vai colocar o Sanches na reserva e aí no segundo tempo ele coloca um Sanches, que pode ser uma estratégia até mesmo que dê certo. Dá um exemplo do jogo que ele faz a reestreia dele depois que ele estava machucado contra o Grêmio. Ele entra no segundo tempo, foi bem, até participou do gol do Santos, gol de empate, e ele entrou no momento onde os adversários, né, os jogadores do Grêmio, estavam mais cansados. Então, a diferença física do Sanches, de uma certa forma, né, meio que compensou. Então, pode ser uma estratégia também colocar o Sanches né, no banco de reservas para entrar para o segundo tempo, ser esse 12º jogador do Santos. Então, pode ser também uma situação. E ainda falando no meio-campo do Santos, vejo o Jean Mota como reserva, né? Ainda mais escalando o Pirani. O Zanocelo, eu acho que briga por uma vaga com o Sanches, né? Ou nesse esquema, ou entrar para substituir o Sanches. É um jogador que tem uma característica que pode atuar como segundo ou como primeiro volante, então daria mais oportunidades ao Zanocelo. Augusto Galvão, precisamos ver jogá-lo. Precisamos ver em ação. Treino é treino, jogo é jogo. Precisamos saber se foi uma boa contratação ou não. Não joga, precisa jogar, né? Então fica essa observação. Em relação ao Balieiro, ele jogou como zagueiro. A gente até estava comentando, né, um certo temor do Balieiro jogar como zagueiro e foi muito bem. Ele é primeiro volante e foi bem como zagueiro, e é um jogador que em outras oportunidades também acabou fazendo boas partidas. Aí fica a questão: será que o Santos vai abrir uma exceção e vai colocá-lo, pelo menos relacionar o jogador para as próximas partidas, ou vai esperar essa questão contratual resolver para voltar, né, a relacioná-lo com frequência? Porque pode ser que esse jogo contra o Atlético Paranaense foi uma exceção por conta dos desfalques. Então fica aí essa dúvida em relação ao Balieiro, principalmente se o Santos vai conseguir contratar um primeiro volante ou não. O Santos tem até o dia 24 de setembro para fazer isso, né, que é o prazo limite para registrar novos jogadores. Né? Se o Santos não conseguir, pode ser que o Santos vá de Balieiro mesmo como primeiro volante. Outro jogador é o Camacho. O Camacho jogou bem, tá? Achei que ele fez uma boa partida contra o Bahia, né? Contra o Atlético ele não jogou, mas contra o Bahia gostei da atuação dele, conseguiu de uma certa forma se destacar, fez alguns desarmes, conseguiu ajudar até mesmo em algumas questões mais ofensivas no meio-campo. Pode ser utilizado até mesmo naquilo que a gente estava falando, lembra? Do Sanches, pode brigar por uma posição com o Sanches. Aí você começa com o Camacho, ou você depois coloca o Camacho no segundo tempo, enfim, mas enxerga o Camacho rendendo mais como segundo volante. Mas antes disso, precisa definir quem será o primeiro volante, tá? Se não for o Balieiro e não tivermos um outro primeiro volante que chega para ser titular, mantém então o Camacho nessa posição, que eu acho que ele pode quebrar um galho, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. E aí chega a nossa querida zaga, né? A zaga do Santos. Ah, não falei dos laterais, né? Daqui a pouco a gente fala dos laterais. Vou falar da zaga aqui. Temos Velasquez, Boza, Palha, Kaique e Luiz Felipe. E até mesmo Robson, né? Vou colocar aqui o Robson Reis também, brigando por 2 vagas. Imagina um certo favoritismo do Velasquez, né? É um jogador que tem uma característica mais de ser xerifão, e pode ser também que ele coloque um jogador que saia mais jogando, que seja um pouco mais técnico. E aí a gente pode pensar no próprio Kaique, eu acho que de todas essas opções é um dos zagueiros mais técnicos que nós temos, inclusive algumas discussões até mesmo de será que se caso necessário o Kaique pode atuar como primeiro volante? Enfim. Então acho que seria interessante ter um jogador mais combativo na zaga, como o Velasquez, e alguém mais técnico. Poderia ser o Kaique ainda está se recuperando de lesão,
o próprio Luiz Felipe, né? Não sei se conseguiria encaixar o lado de cada jogador, o lado preferido de cada jogador em campo, né? Mas eu, Nájila, prefiro assim, um cara mais combativo e um cara mais técnico para formar essa dupla de zaga, ou até mesmo trio, né? Não sei se o Carille pensa em mudar esse esquema de jogo. E para a gente falar aqui dos laterais, né? Acho que é o que ficou faltando. Felipe Jonathan, sinceramente, não dá. Não dá para ser titular. Eu acho que é um jogador que, defensivamente, eu acho que o Carille conseguiu proteger mais as laterais do Santos. Mas ofensivamente, o Felipe Jonathan praticamente acaba com todas as tentativas de ataque do time do Santos. Ou ele demora, né, para dar algum passe, para se apresentar, né, para passar ali no corredor, ou ele cruza de qualquer jeito, o Santos perde uma oportunidade de ataque. Felipe Jonathan não está bem. Eu gostaria de ver o Moraes em campo. Quando o Moraes entrou em campo, a gente não sentiu saudades do Felipe Jonathan. Então agora não tem mais desculpa de Copa do Brasil, Moraes está recuperado fisicamente, então colocaria o Moraes de titular desse time do Santos. A questão da outra lateral, Pará, sinceramente, acho que ele não comprometeu nos últimos jogos. Sinceramente, e olha que quem assiste aqui esse canal sabe como eu cornetava bastante o Pará, principalmente com o Diniz, por conta dos erros que o Santos sofria. E aquele ditado, pode ser que você está num bom momento, mas pode ser que uma hora você volte a essa fase de ficar falhando. Então é um risco que a gente acaba correndo. Mas eu gostaria de ver o Madison nesse time do Santos. Primeiro pela estatura, ele pode ser aquele jogador, né, que tenta pegar a sobra, né, cabeceando, enfim. O Carille fez muito isso com o Avelar no Corinthians e dava certo. O Madison também é um jogador que tem uma boa bola aérea ofensiva e pode ser uma arma ali para o Santos tentar fazer gols, enfim, na hora de um escanteio, uma falta, então, um cruzamento. Então, pode ser também esse coringa em relação a isso. E, sinceramente, eu gostava da tabelinha que acontecia entre Marinho e Madison. Acho que são jogadores que se entendem muito bem em campo, então colocaria Madison e Moraes nesse time do Santos. Enfim, quero saber de vocês como vocês montariam esse time do Santos com essas opções, né? Eu acho que agora temos aí um Campeonato Brasileiro onde a gente precisa pontuar e precisamos desses jogadores, independente quem for o titular, em boas condições. Saber explorar o melhor de cada jogador, o momento de tirá-los, o momento de colocá-los em campo, para que a gente possa ter um aproveitamento mais interessante nesse segundo turno. Só para a gente falar aqui rapidinho da sequência do Santos nos próximos jogos, pega o Ceará, agora sábado, fora de casa, Juventude fora, Fluminense na Vila, São Paulo fora e Grêmio na Vila. Ou seja, a maioria dos jogos, né, pelo menos os próximos jogos do Santos, fora de casa. Então a gente precisa vencer, são times que estão com uma pontuação parecida que a gente na tabela de classificação. Então, para que a gente consiga dar uma respirada de alívio, a gente precisa vencer no Brasileiro. E quem sabe, com os reforços à disposição, com jogadores saindo do DM, Marinho, né, retomando a melhor condição física, retomando confiança, enfim, Carille, enfim, se o Santos consegue voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Quero saber de vocês qual seria a sua escalação ideal para esse restante de Campeonato Brasileiro. Me conta aqui nos comentários se você faria também alguma modificação tática, né? Porque pode ser que a gente atue com três atacantes, 3 zagueiros, ou fortaleça o meio-campo, no 4-4-2, né? Óbvio que o Carille gosta de algumas modificações, 4-1, 4-1, né? Enfim, mas como que vocês escalariam esse time do Santos? Me conta aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E aqui, ó, é o QR Code da OneFootball para você acompanhar o campeonato alemão de graça, exatamente sem pagar um centavo. Baixa lá o QR Code da OneFootball, também tem as notícias do Peixão para você ficar muito bem informado. E é isso. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.